para o céu. Amém, diácono, em nome de Jesus. Vem aqui, diácono Feliciano, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Feliciano, ele está aqui do ladinho, Deus preparou ele, né, galera? Ele está sempre nos ajudando aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Tem uma experiência muito grande com Deus. Amém. Sabe quantos anos ele serve a Deus? 59 anos. 53,5, isso mesmo que ele tinha falado em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplaude Jesus pelo serviço. Glorioso Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa com os irmãos que gostou, que os irmãos quando pediu o seu Deus, também da graça e a vitória, em nome de Cristo, para que podemos ajudar a tua casa, para que a tua casa necessita, a nossa vida, meu Deus, te entrega a Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para o irmão, olha a palavra. Glorioso Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa o irmão para ter a palavra, usa na palavra, Pai, usa severamente na palavra, porque isso é maravilhoso para nós todos. Nós viemos aqui por ouvir a tua palavra. Eu mesmo só vim aqui por causa da tua palavra. Meu Deus, tu é maravilhoso, é por você abençoa, cada um de nós também entrega a Deus em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, hoje eu vou estar pregando em cima do tema de Efésios 6. Hoje pode tomar os seus lugares, meus irmãos. Hoje tem pouquinha gente, hoje Deus selecionou a dedo quem ia participar desse estudo, amém? No momento eu ainda não tenho cargo, meu irmão. Meu nome é Almir Souza, eu sou estudante de teologia aqui da faculdade de Betel. Na minha igreja eu ainda estou no azeite, o pastor está me avaliando para ver se eu sou uma pessoa obediente, para ver se eu sou fiel na casa, se eu sou fiel no dízimo, nas ofertas. Tem certas igrejas que para você conquistar um certo cargo, você passa por uma avaliação. E nesse momento eu ainda estou no azeite, passando por essa avaliação. Esse dia eu vim convidado para estar louvando na casa do Senhor. Eu vim conhecer o pastor que me convidou, o pastor Isaías é uma bênção. E a igreja pequenininha assim, igreja humilde que Deus se faz presente. Você crê, meu irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? Assentado mesmo, meu irmão. Muito bom, muito feliz de estar na casa de Deus. Muitas pessoas não vieram hoje, meus irmãos, perderam uma grande oportunidade. Às vezes, eu não venho para a casa do Senhor, e o Senhor naquele mesmo dia usaria alguém para falar comigo, mas eu preferi dar prioridade a outras coisas, entendeu? Quando Deus está em primeiro lugar, irmão, a gente vence o cansaço da carne, a gente vence o trabalho, a gente vence o que tiver que vencer, porque Deus está em primeiro lugar. Amém? Amém. Efésios 6, do 10 até o 19, vou estar lendo aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, pois estáis por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Vou estar fazendo uma breve oração aqui para estar começando a ministração. Peço que você incline somente sua cabeça e fale com o Papai do Céu para ele usar minha boca para falar contigo. Amém? Papai querido, Papai amado, te agradeço por essa oportunidade, Papai. Nesse exato momento eu te peço, repreende todo tipo de distração, Papai. Que todos prestem atenção na sua palavra, Senhor. Que haja salvação, que haja libertação. Que o Senhor faça o teu querer e o teu efetuar através da minha boca. Eu não sou nada, não sou ninguém. O Senhor que dá a vida, o Senhor que tira a vida. Hoje eu vim aqui apenas como teu instrumento, como teu servo, pedindo que o Senhor me use para falar com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu separei um esboço aqui, eu mesmo fiz, frente e verso, a mão mesmo, a caneta. Fiz hoje no horário de serviço. O pastor me convidou ontem à noite para mim vir aqui hoje ministrar essa palavra.
Só que como eu ando debaixo da obediência, eu tive que entrar em contato com o meu pastor, porque hoje tinha culto também na minha igreja, culto de ensino. Eu perguntei se o pastor me liberava e tal. Porque para a gente crescer, irmão, se a gente não respeita nem o nosso pastor terreno, como a gente vai respeitar o nosso pastor celestial? A gente tem certas hierarquias que a gente tem que respeitar. Porque a própria Bíblia diz que chamou um para pastores, outros para evangelistas, e assim vai indo, meus irmãos, e a gente tem que obedecer a autoridades. Amém? Eu quero falar hoje, meus irmãos, eu separei aqui 3 partes, mas o foco principal é Efésios 6:11, a armadura de Deus. Amém? Quando a gente fala em armadura, meus irmãos, a gente já pensa logo em guerra, em combate, em batalha. E para a gente estar vestido uma armadura, obviamente a gente tem que ter o quê? Um inimigo. Você concorda comigo? Porque se eu não tenho inimigo, irmão, não tem para que eu ter armadura, né? Simplesmente eu estaria andando desprotegido. Mas se eu tenho um inimigo, meus irmãos, eu tenho que estar preparado, tenho que estar com a armadura. Porque a armadura é usada para combate, em guerra, em batalha. Hoje, se o nosso país for para a guerra, eles vão preparar os soldados dele com fuzis, colete à prova de bala e alguns outros armamentos. Para a gente entender, ou seja, quando se fala em batalha, tem algum inimigo do outro lado. E aqui na Bíblia, em 1 Pedro 5:8, vai dizer que Satanás é o nosso adversário. A Bíblia diz para a gente vigiar, porque Satanás, o nosso adversário, anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que a gente tem que andar sóbrio e vigiar. Pode ver, meus irmãos, que normalmente quando acontece uma fatalidade, que o inimigo consegue roubar alguma alma aí fora, ou a pessoa está bêbada, ou a pessoa está drogada, a pessoa não vigiou o inimigo como um leão ao derredor, rugindo, infelizmente ele conseguiu tragar aquela pessoa. E Satanás, ele é o nosso adversário. Por quê? Porque Isaías 13:14 diz o seguinte, que ele queria subir acima das estrelas e se assentar no trono e ser semelhante ao Altíssimo. Porém Deus não permitiu e ele caiu do céu. O ódio que o diabo tem de mim e de você é porque ele não conseguiu atingir nosso papai, entendeu? Então o ódio principal do diabo é por causa de papai. Já que ele não conseguiu tomar o trono de papai, não teve poder nenhum contra papai, ele vai vir de quem? Dos filhos, no caso nós que somos o mais fraco. A Bíblia vai dizer, irmão, que o diabo é o nosso adversário. Mas por quê? Porque ele teve inveja de papai e ele não conseguiu nada com papai. Porque papai é o todo-poderoso, papai é o soberano, papai é o criador. A Bíblia vai dizer que antes que houvesse dia, papai já era Deus. Ou seja, antes de papai criar os céus, papai criar a terra e papai criar todas as coisas que existem, porque tudo foi feito por ele, por causa dele, para a glória dele, por causa da vontade dele, papai já era Deus. Ou seja, não tem ninguém maior que Deus, não tem ninguém superior a Deus, ninguém manda em Deus, e Deus é acima de tudo e de todos. Até então, quando Cristo veio ao nosso resgate, a Bíblia vai dizer que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eu vou me dobrar, pastor Isaías vai se dobrar, você que está sentado nessa cadeira vai se dobrar, Lúcifer vai se dobrar, Gabriel, Miguel, serafins, querubins e qualquer outro ser espiritual que existe, você imaginar, vai estar diante daquele grande julgamento, diante do grande trono branco que João viu, que ele diz em Apocalipse: eis que vejo um grande trono branco e todos de pé diante de Deus, pequenos e grandes, todo mundo, irmão, vai estar lá naquele grande tribunal, e a gente vai estar lá também. Voltando aqui na Bíblia, Satanás teve inveja de Deus. Além de Satanás, ainda tem outros espíritos imundos que caíram com ele. Em Apocalipse 12:4 diz assim, que o dragão com a sua cauda derrubou a terceira parte das estrelas, que hoje se tornaram os principados, as potestades, os príncipes das trevas desses séculos e a hostes da maldade. Satanás, ele é tão covarde, meu irmão, que em vez de ele ir lá cara a cara com Deus, falar: eu quero tomar seu trono e tal, eis que subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Não, ele é tão covarde que ele teve que tentar montar um exército, pastor Isaías. Ele tentou convencer alguma, por quê? Ele já viu, acho que ele já resumiu, não, se eu for lá sozinho eu não vou conseguir nada, mas eu vou tentar arrumar mais alguém aqui do meu time, para ver se eu consigo alguma coisa contra Deus. Da mesma maneira, ele não conseguiu nada. Sabe aquela pessoa, irmão, que ela tá vendo que ela vai se dar mal, mas ela não quer ir sozinha? Sempre leva alguém para o mau caminho? Satanás, ele é assim, irmão. Toda vez que ele está vendo que ele vai se dar mal, ele quer levar alguém para o buraco. E hoje que não tem mais salvação para ele, a Bíblia diz que o príncipe desse século, o príncipe das potestades do ar, já está julgado. Ele quer levar mais gente para o abismo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que papai, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, quando morre o ímpio, papai se entristece. Porque
Porque o Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz por todos nós. Ou seja, infelizmente, se o inimigo consegue derrubar alguma alma e levar, através de laços espirituais, vício, conseguir levar aquela alma para o abismo, ele vai entristecer, papai do céu. Não é vitória nenhuma para ele, porque ele já está condenado. Então, almas indo para o inferno, indo para o céu, a única ódio que ele tem de alguém que vai para o céu é que ele não entra mais lá, irmão, ele está condenado. Mas não é vitória nenhuma, porque a Bíblia diz que o diabo foi lançado no lago de fogo, em Apocalipse, e será atormentado para todo o sempre. O destino dele já está garantido. A diferença é que, como ele tem inveja de papai, ele tem ódio de papai, porque ele queria lugar de papai, e papai não deu, porque a gente tem que entender, irmão, que no amor tem justiça. Não adianta eu querer dar um tapa na cara do meu pai, que o negócio não vai ficar por isso mesmo, meu irmão. No amor tem justiça. A gente tem que respeitar a hierarquia. Meu pai é meu pai, eu sou filho, minha filha é minha filha, e assim vai indo, a gente tem que saber respeitar. Porque o pai é maior que o filho, entre aspas. Porque a Bíblia vai dizer que o filho, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Só que eu estou colocando aqui o pai e os anjos. Os anjos ali são criaturas. Não tem ninguém que se compara a Deus, irmãos. Ainda que todos os anjos celestes, todos os anjos daquela época, que eram todos celestiais, se rebelassem contra Deus, Deus continuaria sendo Deus, irmão. Não tem ninguém maior que Deus. Você está entendendo? Então, tipo assim, a inveja maior do diabo é contra papai do céu. Pastor, quantos minutos eu tenho? Até que hora que eu posso ir? Até 9h30. Então, até 9h30? Maravilha. Aí, resumindo, meus irmãos, eu vou dar um resumo de como que funciona a hierarquia. A gente entende que até na polícia militar tem uma hierarquia. Soldado, capitão, coronel, general, e assim vai indo, meus irmãos. É uma hierarquia do mundo espiritual também. E na hierarquia, o primeiro do mundo do espiritual, do reino das trevas, é os principados. Qual que é o papel dos principados? É governar países, impérios, reinos. Se a gente for ler no livro de Daniel 10, vai dizer que Daniel estava em jejum, em oração, e Deus já tinha mandado a resposta. Só que um principado da Pérsia travou a resposta, falou: aqui você não passa, aqui tem um arcanjo de guerra do inferno. Ele era o principado das trevas, e como o anjo que desceu era um anjo de mensagem, não era um anjo de guerra, você está entendendo, pastor? O anjo não conseguiu passar, por mais que seja Deus que mandou, o anjo não conseguiu passar. Foi nessa que, como Daniel perseverou num jejum ali de 21 dias, Deus vê que o anjo não está conseguindo passar e manda reforço, manda Miguel. Porque Miguel, autorizado por Deus, que expulsou Satanás do céu. A Bíblia diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos, ordenado por Deus, venceram o dragão e os seus anjos. Ou seja, Miguel, quando o bicho está pegando mesmo, papai só olha e fala: Miguel, pode ir lá, resolve lá para mim. Porque se papai entrar em qualquer combate, não é combate, mas é massacre. Porque papai é o Todo-Poderoso. Então papai, para não entrar em combate nenhum, ele já separou alguns arcanjos de guerra, alguns serafins de guerra. O próprio Satanás, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele era um querubim cobridor. Ele ficava próximo do trono, cobrindo, fazendo a guarda de Deus. Como se Deus precisasse de guardião, né, meus irmãos? Só que como tem uma certa hierarquia a respeitar, creio eu que como Satanás era... Pode ver que a traição sempre vai vir de alguém próximo, irmão. Ou vai vir... De quem traiu José do Egito? Foi os seus próprios irmãos. A traição sempre vai vir de alguém próximo. Satanás era muito próximo do trono. Ele via a glória que Deus tinha. Ele viu o poder que Deus tinha. Foi aí que subiu a iniquidade no seu coração. Ele queria ser semelhante a Deus. Só que não tem ninguém semelhante a papai. Igual José do Egito. Os irmãos invejaram porque Deus deu um sonho revelando que os irmãos iriam se dobrar diante dele. E ele era o menorzinho. E os irmãos não aceitaram. Eu me dobrar diante de ti? Não. Aí, conforme tiveram inveja do sonho de José, prenderam, tiveram o plano de matar, mas não mataram, jogaram ele no buraco e venderam como escravo. Só que quando Deus tem um plano, irmão, pode se levantar o inferno, pode se levantar os seus parentes, pode se levantar quem for, Deus vai cumprir o plano na sua vida. Basta você crer. José do Egito, todo mundo fala assim: eu queria ser governador igual José do Egito. Mas os 13, 14 anos de sofrimento que ele passou, será que você aguentaria? Hoje eu conversando com uma pessoa, eu disse: quanto maior o processo, maior é o seu propósito. Porque para a gente chegar num nível excelentíssimo, para cumprir o nosso propósito, a gente tem que ter passado por um processo de dor. A gente tem que ter passado por um processo de aprendizado. Eu, irmão, eu tentei fazer academia 2 vezes. Só que eu sou muito mole, assim, fisicamente, entendeu? E quando eu fiz academia, assim, que os músculos já começou a doer, eu falei: ó, isso aqui não é pra mim, eu não vejo esse processo não, pastor, melhor ficar na bênção mesmo, entendeu? Aí tem certos processos que se a gente não aguentar a dor, a gente não evolui. E com Deus é assim, meu irmão. A própria uva, para ela virar
Vinho, ela tem que ser pisada. Da mesma forma, a azeitona, para ela virar azeite, ela precisa ser esmagada para poder dar o azeite. Então tem certos processos, irmão, que é dolorido. Às vezes está só você, igual José do Egito, ele estava sozinho, irmão, na prisão, mas ele cria no Deus de Israel. E é isso que a gente precisa ser. A gente precisa crer no Deus de Israel. Amém? Continuando, meus irmãos. As potestades, elas dominam algumas áreas, alguns sistemas, e elas obedecem aos principados. Em Colossenses 2,15, a Bíblia diz que Jesus venceu na cruz os principados e as potestades na cruz do Calvário. Em Efésios 2,2 também vai dizer que Satanás é o príncipe das potestades das trevas, as potestades do ar. E meus irmãos, as potestades, vamos supor, o principado, tem um certo principado que domina o Brasil, principalmente na época de carnaval, irmão, que é uma prostituição solta, a AIDS correndo solta, principalmente nessas áreas festas de fim de ano, carnaval, tem um certo espírito, tem um certo principado que tem o seu trono fincado em certas áreas espirituais. A Bíblia vai dizer que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. A batalha é espiritual, no ambiente celeste, meus irmãos. Você pensa que não, mas nós estamos na terra. Acima de nós ainda tem uma batalha espiritual. Só não tem nada acima do trono, irmão, porque Deus é acima de tudo e de todos. Mas abaixo do céu há outro céu, e nesse céu foram que alguns anjos foram caídos. Para você ter noção, papai foi tão misericordioso que em Judas 1,6, não sei se vocês já perceberam, mas a Bíblia diz que tem alguns certos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, eram os anjos com grande escalão, igual Satanás. Só que esses anjos que não guardaram os seus principados, eles estão condenados direto do abismo para o juízo. Eles não estão soltos na atmosfera, eles não estão soltos na terra rodeando, porque se papai soltasse esses outros príncipes do céu que caíram na terra, não ia ter só um diabo, meu irmão, ia ter vários. Só que papai é tão misericordioso que ele deixou somente quem iniciou a rebelião solta, né, para poder estar governando a parte das trevas. E alguns outros principados que caíram estão condenados do abismo direto para o juízo eterno. Você pode ler, irmão, 1 Judas 1,6. Eu vou estar lendo aqui para ninguém ficar com dúvidas. Tem certos anjos, meus irmãos, que eles têm poderes semelhantes com o de Satanás. Por isso que eles estão trancados direto do abismo para o juízo eterno. 1 Judas 6, está escrito assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, que era o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo, daquele grande dia. Tudo que eu estou pregando aqui, meus irmãos, eu se baseei na Bíblia. Hoje eu tirei um tempinho para estar estudando. Ou seja, entre esses principados que dominam hoje, que é Satanás e alguns outros aí que eu não vou ficar citando nome, porque tem certos seres espirituais, pastor, que eles nem são dignos de ser citado o nome dentro da casa de papai. Mas resumindo, tem alguns certos outros principados que eles caíram, porém se papai soltasse eles na atmosfera, se papai soltasse eles aqui na terra, ia ser um estrago total, meu irmão. Acho que nem vivo a gente não estaria mais. Pode ver que o assunto é tão sério, que a Bíblia diz que tem certos anjos presos debaixo do rio Eufrates, e se eu não me engano, pastor, eles só vão ser soltos na grande tribulação, correto? Tem alguns certos anjos, meus irmãos, que eles eram tão poderosos lá no céu, que eles se corromperam junto com Lúcifer, que virou Satanás, que eles estão presos e não estão mais na terra. Continuando, depois das potestades, vem os príncipes das trevas desse século. Em 2 Coríntios 4,4 vai dizer: o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a glória do Evangelho. Qual que é o papel do Deus desse século, que é Satanás? É chegar até os príncipes das trevas e fazer eles criar um sistema para que as pessoas venham zombar do Evangelho, ignorar o Evangelho, ignorar a salvação, promover laços espirituais como pornografia, como aposta, tigrinho, jogo do bicho, mega sena, algo que prende a pessoa espiritualmente. Você pensa que não, mas é tudo espiritual. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho liberdade. A gente entende que o pecado é um laço espiritual quando a gente luta contra ele, que a gente quer parar. Enquanto a gente está conformado com o nosso pecado, para a gente está normal, é só mais uma atitude que a gente tomou, mas não. Quando a gente quer sair de lá, a gente entende. Eu mesmo, meus irmãos, eu fui viciado em droga, eu já fui para a FEBEM, para a Fundação Casa. Hoje em dia eu estou liberto, estou fazendo faculdade de teologia, moro sozinho, trabalho.
Hoje em dia eu estou uma bênção, meus irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. Só que eu já fui uma pessoa bem carregada de demônios. Eu já fui uma pessoa bem perturbada. Ou seja, todo tipo de demônio, meus irmãos, ele tem um cargo. Tem um certo demônio que ele influencia as mulheres a andar seminuas, para produzir mais prostituição, para produzir mais esse pecado de fornicação. E vamos supor, se você acaba se laçando com aquele pecado, com aquele espírito imundo, para você sair e voltar para Cristo, meu irmão, aquele espírito imundo vai brigar contra você. É um negócio tão sério que Pedro fez alguma coisa tão grave que ainda não tinha sido negar Jesus, que Cristo disse: Pedro, eis que Satanás tem pedido para peneirar na sua alma, mas eu roguei por ti. É um negócio tão sério que Jesus nem cita, pastor. O que Pedro tinha feito? Ele não tinha negado Cristo ainda, entendeu? Então Pedro tinha dado uma brecha tão grande que Satanás se achou no direito de chegar até Deus e falar: eu quero a alma de Pedro, porque ele deve ter feito tal coisa que a gente não sabe, a Bíblia não cita. Mas Jesus fala que Cristo rogou por ele. E a gente pensa que não, mas quando a gente roga por alguém, tem poder. Então, se você tem um parente que está no vício, na droga, na prostituição, na cocaína, no crack, e você não acha que tem mais jeito, continue rogando por ele, que a sua oração vai chegar até o trono. Papai vai mandar anjos, papai vai mandar arcanjos, papai vai guardando, porque você está intercedendo por ele. Porque se acaba a intercessão, irmão, o mal vence. Pode ter certeza disso. A Bíblia é tão real que para Elias fechar o céu, ele disse: perante a minha palavra não haverá mais chuva em Israel. E como Elias era fiel, irmão, aquela fé de Elias chegou até o céu e Deus não mandou chuva. Deus falou para as nuvens: pode se recolher. Mas quem está falando? É o Criador. Pode se recolher, não tem mais água que desce. O Criador mandou e acabou. Da mesma forma, quando Josué estava numa batalha travada ali em Israel, ele viu que ia anoitecer e ele deu ordem ao sol: sol não vai se pôr até a gente vencer os nossos inimigos. Foi uma atitude tão esplêndida, irmão, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi uma atitude tão esplêndida assim de Josué, que papai deve ter olhado lá do trono e falado: nossa, usou da fé agora. Sol, você não vai se pôr, porque primeiro a gente toma atitude, depois papai confirma. Porque para a gente tomar uma atitude, a gente tem que ter fé. E quando a gente tem fé para tomar uma atitude, papai já olha lá em cima e fala: grande é a tua fé. Sol não vai se pôr, chuva não vai cair, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11:1 tem vários exemplos da fé, irmão. Se a gente for ler, tem grandes heróis da fé. Não é por causa da fé que Deus disse que ia mandar água, ele conseguiu salvar a sua casa inteira, meus irmãos. Às vezes a gente quer ter um chamado, ganhar muitas almas, de evangelizar muitas pessoas. Só que às vezes o seu chamado, irmão, é ganhar só a sua casa, que para Deus será o suficiente, irmão. O que adianta você ser salvo e todos os seus parentes para o inferno? Você vai ficar feliz? Você vai se alegrar? Não, irmão. Às vezes o nosso chamado a gente acha pequenininho, pastor. Mas o nosso chamado é só a nossa casa, igual não é. Só quem está no barco. Só quem está no barco vai ser salvo. Às vezes a gente quer pôr todo mundo na arca, mas as pessoas não querem entrar, irmão. Mas a nossa casa a gente tem que fazer de tudo através da fé para ele ser salvo, irmão. Às vezes o profeta de casa não tem honra na casa. Mas às vezes sabe como que você vai ganhar seu filho, sua filha, seu parente? É no testemunho, é no amor. A pessoa te tratou mal, trata ele bem. Jesus disse para nós amar até nossos inimigos. Quem dirá nossos parentes? Esse dia mesmo eu estava na minha casa. Aí cheguei lá, né? Aí meu irmão falou assim: então você não pecou hoje? Eu falei: irmão, pequei, só que eu tenho um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo justo. O papai não quer me condenar, o papai quer me salvar. Da mesma forma como você, o papai não quer te condenar, o papai quer te salvar. Só que as pessoas só veem Deus como condenação quando a pessoa não quer mais mudar, irmão. Se a pessoa não quer mudança, Deus vai condenar ela. Isso todo mundo sabe, irmão. Até quando eu era pequeno, pastor, tinha uma brincadeira que era de ficar pulando amarelinha. O princípio aqui, ó, era o inferno. O topo era o céu. Até as criancinhas sabem, irmão, que existe o céu e o inferno. Então, meu irmão, o ímpio ele já sabe onde ele vai se converter. Só que a gente tem que tentar ganhar eles através do testemunho. Eu imagino os filhos de Noé ajudando Noé a fazer a arca e pensando: caramba, será que Deus falou pro papai mesmo? Acho que o papai tá ficando meio doido, né? Só que como tá vindo chuva e todo mundo vai morrer, eu não vou ficar para trás não, eu vou seguir papai, eu vou entrar nessa arca aí junto com os animais, com o papai, com a mamãe, e vamos todo mundo, leva as esposas também, e vamos ser salvos, vamos nessa fé. Através da fé de Noé, ele conseguiu salvar a sua casa. Às vezes nosso propósito, irmão, é salvar a nossa casa, amém? Continuando, meus irmãos, e tem certas hostes da maldade. As hostes da maldade, meus irmãos, é como se fossem as legiões ou castas de demônio. Na própria Bíblia, Jesus disse que há caças de demônios que só saem com jejum e oração. Meu irmão, a gente pensa que não.
na armadura de Deus, ele não cita jejum. Só que jejum é uma coisa que a oração não responde, o jejum responde, irmão. Deus orou a Daniel orou a Deus pedindo respostas sobre o que viria futuramente, o que aconteceria. E Deus, querendo mandar resposta para Daniel, mandou o anjo. Só que retomando, meus irmãos, o anjo foi barrado por um principado das trevas. Às vezes sua resposta já está vindo, meu irmão, do céu para baixo. Só que você não jejua, você não busca, você não persevera. Aí a resposta vai ser barrada por um principado. A gente pensa que não, meu irmão. Mas tem certos principados que dominam a nossa região. A nossa região é cheia de biqueira, é cheia de adega. Tem alguns prostíbulos espalhados por Suzano. A gente pensa que não, mas isso favorece o mal. É porque a gente não tem olhos espirituais, irmão. Mas se Deus abrisse nossos olhos espirituais por algum momento, a gente só ia ver demônios voando, anjo com espada lutando por nós. Às vezes Deus dá livramento para nós, irmão, que a gente nem vê, irmão. Por isso que a gente tem que chegar em graça e falar: Pai, obrigado, Senhor. Hoje tu me livrou de uma coisa que eu nem vi, mas obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor me protegeu de água, meus irmãos. E as hostes da maldade são essas legiões de demônios que agem com malícia e maldade, mental ou emocional, tentações, envio de dardos na sua cabeça, dardos inflamados, maus olhos. Às vezes você está de boa ali com seu esposo, né? Aí seu esposo te dá uma resposta assim, ou a sua esposa, você já pensa assim: nossa, me tratou mal, será que está contra a pessoa? Né? É uns dardos inflamados que o diabo lança assim, ó, tá te traindo. Pastor, só para a pessoa ter maus olhos assim, e começar a caçar uma briga, começar a gerar uma contenda, e esses dardos inflamados, é a própria hostes da maldade que lança. Em Marcos 5, do 1 ao 13, Jesus dá o exemplo do gadareno, que era cercado por uma legião. E quando Jesus diz: qual é o teu nome? A própria legião diz: legião, porque somos muitos. Essas hostes da maldade, hostes espirituais da maldade, que agem em conjunto. Uma legião, no Império Romano, de soldados, era em média 6.000 soldados romanos. E como ele disse, legiões, porque somos muitos, meus irmãos, são as hostes da maldade, agindo em conjunto. Uma hoste é governada por um príncipe das trevas. Um príncipe das trevas é liderado por uma potestade, e uma potestade é liderada por um principado. E o principado é liderado por quem? Pelo Deus desses séculos. E assim segue a hierarquia das trevas do mal. Entenderam até aqui, meus irmãos? Amém? Amém. Continuando, vamos para a parte 2 agora do estudo. O intuito. Qual que é a intenção desses principados, potestade, príncipe das trevas e hoste da maldade? O intuito é fazer o ser humano se afastar de Deus. Por quê? Porque o chefe deles, que é o Deus desse século, né? Aquele que não conseguiu tomar o trono, já foi condenado junto com a terça parte que já caiu. Já era, não tem mais reconciliação com o papai. Estava no céu, perderam tudo, agora são espíritos imundos, sujos, das trevas, podres. Olha o time que vai estar lá no inferno. Satanás, o anticristo, a besta, estrupadores, ladrão, pedófilo, prostituta. Você quer estar lá nesse meio desse time, meus irmãos? Só gente que não presta, meus irmãos. O inferno não foi feito para nós, não. A gente é a imagem e a semelhança de Deus. Só que como a gente caiu através do primeiro Adão, através do segundo Adão, que é Cristo, a gente tem reconciliação, a gente tem perdão do pecado. O inferno não foi feito para nós, irmão. A gente só, depois que Cristo morreu na cruz, irmão, a gente só vai para o inferno se quiser. Se endurecer o coração para Deus. Porque a Bíblia diz que não há nada que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Não tem nada, irmão, que pode se separar. O pai matou o filho. Eu tenho uma filha, meus irmãos. De quando eu era mundano, eu tive uma relação aí que não deu certo, e eu tenho uma filha. Mas eu nunca casei na igreja, nem no papel, nem nada. Eu sou solteiro. Só que eu tive uma filhinha. E se eu precisasse sacrificar minha filha para salvar alguém, irmão, essa pessoa ia morrer. Ia morrer para o inferno. Eu não ia sacrificar minha filha, não. Eu tenho uma filha só. Só que Deus sacrificou o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um sacrifício de amor, irmão, tremendo. Que a Bíblia, João, quando ele vai escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem nenhuma palavra, pastor, que cabe ali naquele tal maneira, porque ele matou um ser que era 100% Deus e 100% homem. Meus irmãos, não teve sacrifício melhor que Cristo. E através do sacrifício de Cristo, não tem como a gente ir para o inferno, irmão. Só se a gente não aceitar Ele mesmo, só se a gente endurecer o coração para Deus, só se a gente não se santificar e não obedecer a Deus. De resto, irmão, é salvação através do Cordeiro. Você crê? Amém. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. E qual que é o propósito das trevas, do império das trevas? Afastar o ser humano de Deus. O que é pecado? Pecado, como já dissemos, o Pai acima de tudo e de todos.
O que o pai disse, irmão, está falado. Então, o que é pecado, pastor? Desobedecer o pai. Toda vez que a gente desobedece a ordem do pai, faz aquilo que desagrada o pai, isso é um pecado, irmão. A Bíblia diz que tem pecado que, se a gente pode ajudar e não ajuda, é pecado, irmão. Se a gente sabe que é a vontade do pai, a gente ajudar alguém e não ajuda, a gente ter esse poder nas nossas mãos de ajudar e não ajuda, é pecado, irmão. Você sabe que é pecado. É porque, tipo assim, ó, tem pessoas que pegam a Bíblia aqui, ó, e ela lê assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso ela aceita. Mas quando o papai diz assim, ó: ao homem foi ordenado morrer uma única só vez, e depois disso, segue seu juízo. Aí ela já não aceita. Ah, não, que eu vou para o purgatório, que eu vou ter uma evolução espiritual. Não, irmão. O que a Bíblia está escrito é lei. Se você acreditar, bem. Se você não acreditar, depois que você morrer, você vai pagar o preço. Amém? E a intenção do maligno é fazer a gente pecar contra Deus. Eu vou dar alguns exemplos para você, vou tentar ser breve, para não ficar esticando muito tempo. Agora já é 9:2. Aí, ó, o primeiro pecado que está na Bíblia, de desobediência do ser humano para Deus, foi de Adão e Eva, Gênesis 3. Influenciados pela serpente, pecaram contra Deus, e a humanidade pagou o preço. Quando a serpente chega nele e fala: ó, se vocês comerem, vocês vão ser parecidos com Deus, hein? Ela quis dizer o quê? Que Deus estava escondendo algo deles, irmãos. Só que quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? É Deus ou é o diabo? Então quem estava tramando algo ali para eles desobedecer papai? O diabo, irmão. Se a Eva pensa um pouco, fala: porque a Bíblia diz que toda tarde papai descia na viração do jardim para ver como é que ele estava. Eu não sei qual horário que ela foi deitada, porque a Bíblia não diz. Mas devia ser de manhãzinha, meio-dia, nesse horário assim. Sei que não estava perto ainda da viração do dia. Porque quando o papai desce na viração do dia, eles já tinham se escondido, já se cobrindo, né? Porque eles estavam nus. Aí, quando Eva foi tentada, ela devia ter pensado assim: poxa, será que é verdade? Vou esperar papai descer, né? Que daqui a pouco ele vai descer, todo dia ele vem me ver. Vou esperar papai descer e vou explicar para ele o que a serpente veio me dizer. Só que não, irmão, ela desobedeceu e ainda influenciou o marido dela a desobedecer também. Que foi outro que não ficou firme na palavra de Deus. Que foi e escutou a sua esposa e pecou contra Deus. E até hoje a humanidade paga o preço, irmão. E outro exemplo vivo é Caim com a inveja de Abel. Abel oferece um sacrifício a Deus. Ele deu o seu melhor, um primogênito, uma ovelha bem gordinha, novinha. Caim, como ele era agricultor, creio eu que ele deve ter pegado uns frutos podres lá que já caiu da árvore, sabe, pastor? Ah, vou pegar essas maçãs aqui que já caiu da árvore mesmo, não vai servir para mais nada, eu vou oferecer em holocausto a Deus. Ele não fez o seu melhor, irmão. O próprio Deus aparece e diz: se fizeres bem, tu não serás aceito. Ou seja, ele fez de qualquer jeito, irmão. Quando eu era pequenininho, minha mãe falava assim, ó, quando eu fazia alguma coisa de qualquer jeito, ela falava: vai e faz de novo. Você tem que aprender a fazer o mal uma vez só, porque o preguiçoso trabalha mais que o trabalhador. E quando Caim oferece de qualquer jeito o sacrifício, e Abel oferece um sacrifício perfeito, Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. Automaticamente Caim se ira e dá lugar ao pecado. O próprio Deus aparece e diz: eis que o pecado está na sua porta, cabe você dominar. Porém ele não dominou, irmão, não controlou o pecado, e na trairagem chamou Abel para o campo. Abel: se meu irmão me chamar agora, vamos ali comer um açaí, eu vou na mão com tranquilidade, porque é meu irmão, não vou ter maldade com ele, é meu irmão de sangue. Só que às vezes quando você pensa que não, seu irmão de sangue está querendo te matar, por causa de inveja de você. Porque você foi aceito a Deus e ele não foi aceito. Porque você deu o seu melhor e ele não deu o melhor dele para Deus. Às vezes a gente é invejado, irmão, porque a gente está na presença de Deus. Só que para a gente chegar na presença de Deus, a gente tem que largar vício, prostituição, adultério, fornicação e se limpar, irmão, porque senão a gente não chega na presença de Deus. A gente tem que ser igual a Abel, dar o melhor para Deus. Porque se a gente for Caim, de qualquer jeito a gente não vai chegar na presença de Deus, irmão. A gente pode tentar nos enganar, pensando que a gente está na presença de Deus, mas a gente não está, e a gente mesmo sabe disso. Resumindo, Caim, com inveja de Abel, não controlou o pecado, e a ira subiu ao seu coração, abrindo a porta para o pecado e matando Abel, o seu próprio irmão, sendo conhecido como o primeiro homicida. Resumindo, meus irmãos, se você oferecer o seu melhor para Deus, Deus irá aceitar. Amém? Saul, o próprio Saul também é um exemplo vivo. Saul ia para uma guerra, e Deus já tinha avisado o profeta Samuel para fazer um sacrifício. Só que Saul, com pressa, vendo o povo indo embora, pensando que ia perder a guerra, sabe o que ele fez, irmão? Foi fazer o lugar do sacerdote. E Deus não aprovou. Porque o pastor tem o lugar de pastor, eu tenho o meu lugar, a missionária tem o lugar dela. Não adianta a missionária querer fazer o lugar do pastor, o pastor querer fazer o lugar da missionária, que Deus não vai aprovar.
Tem certos lugares que Deus já te colocou para você fazer o seu papel e nada mais. Se você quiser fazer o papel de alguém, você vai estar ultrapassando alguma autoridade e Deus não vai aprovar, irmão, porque Deus é justiça. Amém? O próprio Saul foi fazer um sacrifício sem a ordem de Deus, Deus não aprovou. Davi, o homem ser conhecido como segundo o coração de Deus, quis ter uma mulher que não era dele, irmão. Matou um soldado, adulterou, quebrou vários mandamentos. Para você ter noção, não sei se você já reparou, mas você sabe quem leva a carta para o comandante, se eu não me engano é Joabe, né, o comandante de Davi? Joabe. Você sabe quem leva a carta com a ordem para matar Urias para o comandante Joabe? Alguém sabe quem leva essa carta? É o próprio Urias. Urias na fidelidade, irmão, como um bom soldado, ele nem colocou a carta no sol assim, para dar uma olhadinha assim, não. Ele levou a carta quieto, entregou ao comandante. E na própria carta estava a ordem da sua morte, porque Davi tinha ficado com a sua esposa. Então, irmão, Urias ele foi tão honrado que nem a carta, nem nada. Pode ver que quando Davi tenta fazer um plano para ele se deitar com a esposa dele, para ele pensar que aquele filho que ela estava esperando era dele, ele nem foi para casa. Ele ficou na porta do palácio. Meus irmãos estão na guerra, eu também não vou para casa, porque ele tinha honra, irmão. Urias ele foi mais honrado que Davi, no meu ponto de vista, porque ele honrava o Senhor Deus. Davi, por esse certo ponto, ele não honrou o Senhor. José do Egito não venceu nenhuma batalha, não matou nenhum gigante, mas quando a mulher de Potifar se apresentou para ele seminua, agarrando ele só deixou a capa e foi embora, irmão. Tem certos pecados, irmão, que você não enfrenta, você foge, porque se você enfrentar, você vai cair. Davi, que enfrentava qualquer tipo de exército, que a presença de Deus era com ele, foi tentar enfrentar o pecado e caiu. Tem certos pecados que a gente não enfrenta, a gente foge. Amém? Em Romanos, em Cristo, vou falar de Cristo agora. Cristo, quando ele estava no deserto, em Mateus 4,4, obedeceu a palavra de Deus. O resumo, irmãos, de tudo isso aqui é a obediência. Se a gente obedece, esse dia, se não me engano, foi ontem. Eu estava fazendo uma oração para papai. Falei, papai, eu não sou nada. Eu estava lá no monte, com Casa Branca, eu não sou ninguém. Mas eu te obedeço. E quem obedece tem moral contigo. É a mesma coisa um filho. Você tem 2 filhos, meus irmãos. Um obedece e o outro é... Nossa, só misericórdia, não te obedece em nada. Quem vai ter mais moral com você, irmão? É o que obedece. Assim é com o papai. Se a gente não obedece o papai, a gente dobra o joelho aqui. Esses dias, pastor, pra você ter noção. Eu tenho mania de almoçar e comer um doce. E esse dia eu fui almoçar e não tinha meu doce. Aí eu falei assim, ô papai, faz alguém me trazer um doce. Aí fui almoçar. Quando eu voltei, irmão, que eu trabalho de porteiro, né? Voltei pra portaria, 6 pedaços de bolo me aguardando. Papai ouve, irmão. Quem é obediente, papai responde rápido. Não precisa nem ser orar 2 vezes. Pode ser ou pedido mínimo ou pedido grandão. Se você obedecer, papai responde na hora, porque ele tem prazer em te dar. Porque quando ele precisa de algo, você devolve também, você obedece. A Bíblia diz que de um certo rapaz que tinha uma vinha. E ele tinha 2 filhos. Um falou pro filho, filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho falou, pai, não vou não. Tudo bem. Ele foi no outro e falou, filho, vai trabalhar na minha vinha. Pai, eu vou. O que falou que não ia foi, e o que falou que ia, não foi. E qual fez a vontade do pai? O que falou que não ia, porque ele falou que não ia, mas foi. No final de tudo, quem surpreendeu o pai? O que obedeceu, irmão? Quer surpreender a Deus? Obedeça. O segredo da Bíblia é a obediência, meu irmão. Jesus, ele foi Jesus, a Bíblia diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se fazendo servo, sendo obediente até morte, e morte de cruz, meu irmão. Jesus sendo Deus. Quando o diabo chegou ali para falar, transforma essa pedra em pão, Jesus ele tinha poder, irmão, para pegar o diabo de ponta cabeça e jogar ele lá no abismo. Jesus tinha esse poder, ele era Deus, meu pastor. Você está entendendo? O diabo afrontando o próprio Deus. Jesus tinha o poder de pegar ele assim, torcer ele em 3 pedaços, jogar ele lá no abismo e falar, daí você não sai mais. Ele é Deus. Você está entendendo? Só que ele, na maior obediência, falou, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O segredo da Bíblia inteira, irmão, é a obediência, é princípios, é você valorizar a presença de papai, a ordem de papai. Amém? A parte 3, para estar resumindo, que agora já é 9:10, eu vou estar antecipando aqui para agilizar. O resumo de tudo, irmão, como se defender. A Bíblia diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Para quê? Para se revestir no dia mal. O diabo, ontem mesmo surgiu uma situação para mim de uma dívida. E eu já trabalhei por crime, né? E ontem, eu sem dinheiro, pastor, chegou um rapaz e falou assim, você ainda faz site? Porque eu tinha feito um site do golpe para ele, entendeu? Que eu sou programador, eu entendo um pouco de internet. Hoje até o fly do nosso encontro aqui foi eu que fiz, não foi, pastor? Ficou até bonzinho o fly do cartaz divulgando.
E eu entendo algumas coisas de internet. E onde surgiu um problema financeiro, o diabo já pensou, tá num dia mal, vou oferecer um prato que ele vai pegar, ele vai cair e eu vou acusar ele diante de Deus. Não peguei, meus irmãos. Por mais que era um dinheiro ali que ia quebrar mó galho, eu não peguei, irmão. Tem certas coisas, e o diabo, ele não vai vir no dia que você está cheio de dinheiro, no dia que você está com o bucho cheio. Não, irmão, ele vai vir quando a geladeira estiver vazia. Ó, aceita aquela proposta ali, engana alguém, mente. Você vai conseguir, você vai sanar sua fome. O diabo, ele é esperto, irmão. O diabo, ele é tão covarde, que ele não vem quando você está forte. Jesus acabou de sair do Rio Jordão, com o Espírito Santo, batizado. Pode vir o que for, em jejum. Só que não, ele esperou 40 dias, quando Jesus estava só pó da rabiola, pastor. Bem magrinho, bem destruído, bem acabado. Já falou, agora ele vai aceitar um pãozinho. Quem com fome não aceita um pãozinho, irmão? Aí ele chegou, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, independente das suas dificuldades, disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o que conta, irmão, não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Igual o irmão aqui leu, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque a vontade não é minha, a vontade é dele. Ainda que eu me prejudique, mas eu vou fazer a vontade dele. Ainda que falte para mim, mas eu vou confiar nele. Ainda que eu não tenha nada, eu vou crer na providência dele. Porque não é na minha vontade, e sim na vontade dele. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, irmãos, tem certa situação que é para o meu bem. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram jogados na fornalha de fogo, Nabucodonosor, vendo o quarto homem, já reconheceu e lançou um decreto. Qualquer um que lançar blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado. Quando Daniel foi jogado na cova, automaticamente o rei da Síria, Dário, se eu não me engano, ele estava governando o império, ele reconheceu que Deus de Israel era o único Deus. Então, meu irmão, tem certa situação que cooperam para o nosso bem e para o bem do reino de Deus. Pode ver que só tinha um que podia ser o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E quando o diabo queria matar o Senhor Jesus Cristo, papai já providencia antes. Ó, anjo, avisa José para ele descer para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. O anjo aparece, ó, vai para o Egito. Herodes quer matar Jesus. Papai sempre providencia um escape, irmão. Papai é bom, papai é maravilhoso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo é você amar a Deus e obedecer a Deus. Amém? Eu vou estar citando aqui os utensílios da armadura para a gente estar agilizando e finalizando o estudo. A Bíblia diz, cinturão da verdade, é o cinto da verdade. Quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não tem como a gente estar com o cinturão da verdade, em comunhão com Cristo, de mentirinha, de conversa com o diabo, de segredinho com o diabo, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Então para a gente estar, é porque é o seguinte, irmão, eu não vejo se o pastor está com a armadura de Deus, eu não vejo, mas o diabo vê, porque o diabo é um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual, só que eu sou limitado nos meus olhos. Só que o pastor também não me vê se eu estou em santidade. O pastor não vê, é porque nós da igreja pentecostal tem mania de dar oportunidade para várias pessoas, irmão. É ou não é, pastor? Só que às vezes a pessoa ficou o dia inteiro pecando, irmão. Pecando mesmo, de propósito, sem temor nenhum. Chega na igreja, só falta colocar o anel celeste e as asinhas, vira um anjo, irmão. E de dia foi o diabo, pastor. Aí chega na igreja e se transforma. Só que eu não vejo, meu irmão, só que Deus e o diabo vê. Se você está com a veste branca, se sua veste está lavada no sangue do Cordeiro, se você anda em santidade, se você tem brecha, se você tem dívida com a morte, com o pecado. Porque a Bíblia diz, ó morte, onde está a sua vitória? Ele ressuscitou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se a gente anda segundo o Espírito, a gente não tem dívida com a morte. Quando a gente encontrar com ela, sabe o que ela vai ter que fazer? Pegar na nossa mãozinha, nos levar até os anjos de Deus, e os anjos de Deus vão nos levar até papai, até o seio de papai, porque a morte é só um portal, irmão, é um anjo que domina aquele portal, e quem passa pela morte, ou a morte vai te ajuntar para sempre com Deus, ou ela vai te separar para sempre com Deus. Por isso que a gente não pode brincar, eu não tenho liberdade para pecar de propósito, porque não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo sangue de Cristo. Qualquer hora a morte pode me pegar, e se ela me pegar desprevenido, vivendo na carne, sujo, com as vestes manchadas, você sabe onde que ela vai me jogar, meu irmão? A Bíblia diz de rico e Lázaro. Lázaro sendo cortado, um miserável, foi para o seio de Abraão, foi levado pelos anjos. A Bíblia é tão séria, Deus nem citou o nome do rico. Alguém aqui sabe o nome do rico? E alguém aqui sabe o nome do mendigo? Como é o nome do mendigo, meus irmãos? É Lázaro. Deus dá honra para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que vão para o céu. Mas para quem vai para o inferno, irmão, o nome dele é apagado para sempre. A única vez que Deus vai ler o nome dele novamente é no juízo final, só para condenar de vez e lançar no lago de fogo. De resto, irmão, Deus nem deu honra ao rico.
para falar, o nome do rico era José, era Antônio. Não. Agora o nome do mendigo que se arrependeu foi o ser de Abraão, era Lázaro. Ô glória! Pensa Deus citando o seu nome, como citou o de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra, Satanás, igual a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Às vezes o idiota do diabo se apresenta lá no céu, porque no antigo céu ele ainda tem acesso, né, para nos acusar. Só que na Nova Jerusalém ele não tem mais acesso. Aí ele pode chegar lá perto de Deus e falar, ó, tá vendo Almir? O papai só vai falar, Almir está lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem nenhuma acusação contra ele aceitou meu filho, ele está andando em santidade, ele está andando em espírito, você não tem nada para falar contra ele. Igual ele foi falar de Jó e não arrumou nada, porque Deus sabe o nosso caráter, Deus sabe quem a gente é, amém? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A sandália da preparação do Evangelho, Cristo disse, pregai o Evangelho a toda criatura. É o nosso dever andar com o Evangelho. Já aqui, ó, fui ali e encontrei um mendigo, Jesus te ama. Agora mesmo, irmão, descendo aqui a avenida, nossa, quando eu cheguei aqui perto de um barzinho, tem um barzinho aqui perto aqui, mano, saiu um cara dentro do bairro, que eu vi um Zé Pilintra nele, sem brincadeira, irmão, já veio em mim, tem uma moeda? Já pensei, ô irmão, não tenho. Aí eu pensei bem, tinha, falei, não tem. Ô irmão, aí já deu a palavra de Deus, irmão, pra você ter noção, já anda armado, ó, cheio de folheto no bolso, irmão. O primeiro que eu encontro vai tomar uma evangelizada, irmão. A gente tem que ter lâmpada no azeite, irmão. A gente tem que ter azeite na lamparina. A gente tem que, às vezes você não está evangelizando ninguém no seu serviço, irmão, ninguém da sua faculdade, nenhum parente seu, não é assim, irmão. O próprio Jesus disse pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele leva tão a sério esse negócio de pregar o evangelho, que ele disse, e será pregado o evangelho a todos os reinos, e então virá o... Para Jesus voltar, você tem que pregar o evangelho, irmão. Todo mundo tem que saber da salvação, porque quando o evangelho pregar, por isso que o diabo fecha a Coreia do Norte, tem algum país que você entrar com a Bíblia, irmão, você é preso, você é condenado. Por quê? Porque o diabo está falando com os principados, não deixa entrar cristão aqui. Se o evangelho bater no ouvido deles, falta só eles para escutar o evangelho. Se o evangelho bater, Cristo volta, a gente vai para o abismo. Não deixa a palavra de Deus entrar aqui. Irmão, é tudo espiritual, irmão. Você acha que quando a pessoa é presa por causa do evangelho, quem está prendendo ela, irmão? Quem vai matar ela é o diabo, irmão. Em Apocalipse tem uma igreja que Cristo diz assim, ó, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Seja fiel até a morte. Vocês passarão por uma tentação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. A gente tem que ser fiel, irmão. Ainda que a gente morra como Paulo perdendo a cabeça, como Estevão sendo apredejado, como João Batista, a gente tem que ser fiel porque vale a pena, irmão. Quando chegar lá no céu vai valer a pena, irmão. Você vai entrar no céu com veste branca, vai se ajoelhar diante dos pés do Senhor, e o Senhor vai vir com a sua coroa e vai pôr na sua cabeça. E não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, e ninguém vai poder te tirar de lá, de pertinho de papai. Amém? O escudo da fé, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que o diabo joga um dardo assim, ó, tá sem dinheiro, pega esse dinheiro sujo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, você está solteiro, vai lá, fornica. Vou esperar em Deus, porque Deus tem promessas para mim. Toda vez que o diabo te lançar algum dado, irmão, rebate com a fé, que você vai vencer. Por mais que esteja uma situação assim improvável, rebata com a fé. Às vezes hoje mesmo às vezes você encontra uma pessoa falando assim, uma vez eu passei por uma situação, irmão, que minha família ficava assim, você vai morrer. E eu falava, não vou morrer, eu vou sair dessa, Deus vai me ajudar, eu vou dar a volta por cima. Você vai morrer. Para ver se aquela palavra de morte penetrava em mim, só que eu estava rebatendo com o quê? Com o escudo da fé. Então use o escudo da fé também, amém? O capacete da salvação, Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são de cima, do alto. A gente tem que pensar no céu. Você tem que pensar, irmão, você entrando no céu, vendo o trono gigantão de Deus, aquele rio cristalino, sabe? Você tem que pensar na sua casa. Tem que pensar nas coisas do céu, irmão. Não fica pensando nas coisas da terra, não, que aqui não tem coisa podre, aqui não tem nada que presta. A espada do Espírito, que é toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui, irmão, a Bíblia diz, passará o céu, passará a terra, mas não passará. Isso aqui é mais atualizado que o jornal de amanhã. A gente tem que crer na palavra de Deus. Às vezes, meu irmão, tem pessoa que fica pensando assim, como vai ser quando Cristo voltar, né? Lê a Bíblia, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai saber quem sobe, quem desce, quem fica, quem não fica, quem vai ser condenado quando ficar, como Cristo vem, se ele vem visível ou invisível, como vai ser o Armagedon, como vai ser a batalha final, como vai ser lá no céu, como é o céu. Ô irmão, é só a gente ler a Bíblia, amém? E orando em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Meus irmãos, estou quase finalizando. Para estar finalizando, eu queria deixar aqui, ó, os 3 principais inimigos. Esses inimigos que eu citei, irmão, são a hierarquia das trevas.
liderada por quem? Por Satanás, certo? Nesse inimigo aqui, a gente tem que usar a armadura de Deus para sair dos laços e dos dardos inflamados e de outras estratégias que eles usam lá. Mas tem outros dois inimigos, irmão, que é o mundo, que é o sistema mudando, moda, essas coisas assim, moda e outros sistemas. E o pior de todos, irmão, é o inimigo 3, é você, a sua carne. Igual o irmão disse, negue-se a si mesmo. Tem vontade em mim aqui, irmão, que se eu fazer eu vou direto para o inferno, irmão. Tem vontade em mim que se eu fazer ela hoje, irmão, meu nome é riscado, sem dó no livro da vida, irmão. E até eu me arrepender, pedir perdão, se reconciliar, sabe? Tem um processo de arrependimento, irmão. Não pense não que você vai pecar hoje, você não vai ser riscado, porque dependendo do pecado, se for pecado de condenação eterna, e você não se arrepender rápido, seu nome é riscado, irmão. Não é brincadeira, irmão. O livro da vida, ele é um livro que ele se escreve e se apaga, porque a salvação ela pode ser perdida. Concorda comigo, pastor? Muita gente pode apostatar da fé. Hoje eu estou salvo, irmão, e amanhã? Será que amanhã eu vou estar temendo a Deus? Será que amanhã eu vou estar na presença de Deus? Hoje eu creio que meu nome está no livro da vida. Só que amanhã ele pode ser riscado, irmão. Isso só depende de quem? Depois que eu aceitei Jesus? De mim mesmo. Amém, meus irmãos? Resumindo, meus irmãos, só falta 2 versículos aqui para finalizar. Resumindo, Hebreus 12, 2. A gente tem que olhar para quem, irmão? Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se olhar para o pastor Isaías eu vou cair, porque ele é carne. Às vezes eu posso pegar o pastor Isaías num dia estressado, e ele vai falar, meu filho, para de me encher o saco. Mas acontece ou não acontece, pastor? Aí eu já vou ficar magoadinho, irmão. Não, irmão. Mas quando isso acontecer essas coisas, vai falar para Jesus. Ô Jesus, pastor Isaías me tratou mal. Acerta com ele lá, viu? Você está entendendo? A gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus não vai te tratar mal. Jesus vai falar, pô, filho, perdoa. Eu te perdoei, perdoa ele também. Porque Jesus é assim, tá entendendo, pastor? Às vezes alguém me trata mal, eu vou falar para Jesus, ele vai falar, meu filho, perdoa. Você quer que eu faça o quê? Às vezes, irmão, tem certas coisas que é perdoar. Perdoar. 70 vezes 7, irmão. O perdão, irmão, é diário. 70 vezes. Às vezes o diabo, meu irmão, levanta alguém para te ferir, porque o diabo sabe o seguinte: se você não perdoar, quem não vai te perdoar? É Deus, irmão. A Bíblia diz que aquele que não perdoa, não recebe o perdão de Deus. Se você tem alguém, irmão, que você está lembrando, que você está com mágoa, que você está com ódio, que você não quer ver essa pessoa nem pintada de ouro, chama ela para tomar um café, pede desculpa. Por mais que foi você que estava certo, você que estava com a razão, e a pessoa na ignorância te feriu, te machucou, te ofendeu, chama ela. Falou, meu irmão, me desculpa. Você está no certo, irmão. Peça desculpa. Porque se você ficar com mágoa, se você morrer com mágoa, você não vai subir. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai falar, estou vendo aqui no seu coração, você tem mágoa, filho. Eu te perdoei, meu filho te perdoou, o Espírito Santo te perdoou. Só que você não perdoou, você não é bem-vindo no reino. Se você não perdoa, eu não posso te perdoar. Afaste-se de mim. Amém? Amém. E para finalizar, irmão, vou repetir um versículo que eu já repeti aqui hoje. Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se Jesus, sendo Deus, igual ao Pai, não teve, soberba de não obedecer ao Pai, quanto nós vemos você, irmão, que é criatura. Lembra das criaturas que não obedeceram o papai lá em cima? Para onde que eles vão? A gente lembra, né, irmão? Então não vai ter briga no céu 2 vezes, irmão. Já teve briga no céu 1 vez. Então, papai só está chamando os filhos que quer subir. Que quer subir, que obedece. Quer subir? Obedece? Aceita meu filho, sangue do cordeiro? Sobe. Não quer, irmão? Não tem briga mais no céu, irmão. No céu só vai subir quem é perdoado, quem é lavado, quem é remido, quem tem paz, mansidão, benignidade, fidelidade, todos os frutos do Espírito. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Amém, irmãos? E só finalizando, irmão, agora é 9h25, tenho 5 minutos para entregar no horário. Eu deixei um destaque aqui no meu estudo. Se obedecemos a Deus, irmãos, vencemos tudo e todos, porque não tem ninguém maior que Ele. A Bíblia diz que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se a gente obedecer papai, não tem ninguém que nos combate, não tem ninguém que nos vença, não tem ninguém que vai conseguir nos ferir. Irmão, e principalmente, irmão, perdoe. Independente, ontem aconteceu uma situação no meu serviço, foi ontem ou foi antes de ontem, mais ou menos nessa faixa, que eu mesmo, não estava nem errado nem certo, só que para evitar, sabe o que eu fiz? Me perdoa, eu vou prestar mais atenção, me desculpa. Tem certas coisas, irmão, perdoa, seja uma pessoa leve. Quem é curado, quem é perdoado, ele cura, ele sara, ele perdoa. Às vezes, eu conheço uma pessoa, irmão, que cada 10 palavras que ela me manda, 9 ou 8 é caçando contenda comigo, pastor. E aí, não tem muita conversa com essa pessoa. Aí toda vez eu tenho que usar o quê? Isso aqui, ó.
A palavra. A palavra. Veio com contenda. Que não sei o que. Todas as coisas cooperam para o bem, irmão, daqueles que amam a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Perdoe, usa a palavra de Deus. Independente da pessoa, do que ela falar, do que ela te ferir. Cristo, irmão, na cruz, olhou para nós e diz: Pai, perdoa-nos. Estevão sendo apedrejado, um pecador igual a nós, o primeiro mártir, martirizado por causa do Evangelho de Cristo. Viu o povo apedrejando ele, olhou para o céu, com aquele coração limpo. Sabe, pastor? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus. Ô glória! Limpa seu coração, meu irmão, para você ver a Deus. Se você tiver com o coração pretinho, sujinho, você não vai ver papai. É condenação direta, irmão. Limpa seu coração. Seja uma pessoa mais calma, mais mansa, mais meiga. Sabe explicar as coisas. Às vezes tem pessoa que você não ganha porque você é ignorante, irmão. Que você é soberbo. Que você não sabe explicar qual que é a diferença do perdão e da condenação. Às vezes tem pessoa que você não ganha porque você é soberbo, que você é ignorante. Sabe, irmão? Seja mais calmo, seja mais meigo. Tenha os frutos do Espírito, que é paz, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Mostre Deus para as pessoas. Às vezes vai ter pessoa que você vai ganhar, irmão, sem falar nada. Só com testemunho, sabe? De não debater, ser uma pessoa calma. Caramba, fiz mal para a pessoa, ela me deu um café. Fiz mal para a pessoa, ela me deu um copo d'água. Nossa, eu vou ficar com vergonha. Esse dia mesmo, ó, uma pessoa precisou de ajuda. E eu neguei, irmão. E passou um tempinho, eu precisei de ajuda. Ela mesma se dispôs a me ajudar. Sabe o que eu tive que falar? Ô irmão, me perdoa. Esses dias você precisou de ajuda, eu neguei. E estando no meu alcance, podendo te ajudar, cara. Eu estou precisando de ajuda. Você se dispôs a me ajudar e sem nem eu pedir, cara. Me perdoa? Não, irmão, fica em paz. É diferente, irmão, sabe? Quando a gente paga o mal com o bem, aqueles que nos tratou com mal, a gente fica constrangido, irmão. Se a pessoa pensar um pouco, tiver um pouquinho de humildade, você quebra ela no meio, irmão. Vai pensar: caramba, tratei a pessoa mal, me tratou mal bem. Que pessoa amável, né? Que homem de Deus, que mulher de Deus, que legal. Amém, irmãos? E para finalizar, vou repetir: se obedecermos a Deus, vencemos em tudo e todos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus seja glorificado. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe meus irmãos que vieram nessa noite nos ajudar em nome de Jesus. Nosso diácono Fernando, diácono Isaíra em nome de Jesus. No dia